Beleza, pessoal? Estou aqui com o Nietzsche comigo mesmo hoje para nós falar um pouquinho sobre transferência de calor em coordenadas esféricas com geração interna, tá? Eu vou pegar o exemplo 3.96 do livro, onde ele fala de produtos biológicos, né? No caso aqui ele usa como exemplo maçã. Esses produtos, devido ao seu metabolismo, eles acabam tendo uma geração interna de energia, né? E essa geração interna, para que tenha a conservação do produto, nós precisamos remover essa energia que é gerada internamente devido ao metabolismo de alguns frutos, tá? Então aqui nós temos um exemplo da maçã, né? Onde é gerado 4.000 joules por quilograma dia, né? E ele dá as propriedades ali da maçã, como densidade, condutividade térmica, e as condições que ele está sendo colocada, né? Então, maçãs com 80 milímetros de diâmetro, então é considerado uma esfera. Na engenharia, qualquer corpo é transformado numa esfera para facilitar os cálculos, fica a dica, né? Essa é uma premissa da engenharia. Um cavalo é transformado numa esfera, uma maçã é transformada numa esfera, né, para facilitar os cálculos. Por quê? Porque a esfera tem como característica uma mesma dimensão em todas as suas direções, que é o raio, tá? E aí ela está colocada lá no ambiente a 5 graus Celsius, né? E depois vocês vão ver que no problema ele está pedindo o perfil de temperatura e depois ele dá uma outra sugestão ali de problema numérico para resolver no computador. A gente vai mudar um pouquinho a forma de resolver, tá? Então vamos lá. Então, primeira coisa, esfera, né? Então, coordenada esférica, com geração, regime estacionário, e unidimensional, tá? Então essas são as condições do nosso problema, tá? Para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é escrever a equação do calor e resolver todos esses problemas, tá? Então, para a coordenada esférica, nós temos que 1 sobre r ao quadrado. Eu vou colar, tá, gente? Me desculpa, mas eu vou colar porque essa equação aqui para a esfera não é fácil. 1 sobre r ao quadrado, taxa em relação ao raio, de k vezes r ao quadrado, dt dr. Essa aqui não é fácil porque ela tem essa parte aqui. 1 sobre r ao quadrado, seno ao quadrado, de φ, d derivada em relação a θ. Que coisa mais feia, né? Em relação a θ, dk dt dθ. Ficou em outra folha. Não, tudo bem, vai dar aqui. Mais 1 sobre r ao quadrado, seno de θ de φ, de φ, k seno de θ dt de φ, mais o calor gerado, tá? Eu vou representar o calor gerado aqui por unidade de volume, um pouquinho diferente, e um Gzinho embaixo só para especificar que é o calor gerado. Rho Cp, termo de taxa de variação da temperatura contínua, tá? Então vamos às considerações. A primeira questão é que a geração é coordenada esférica, ok? Com geração interna, ok? Regime estacionário. Então, se o regime estacionário, o termo de acúmulo é 0, tá? E agora vem o fato de ser unidimensional. E aí eu quero... Desculpa, eu estava na outra tela...
Estava aqui na outra tela, não estava vendo aqui o que estava aparecendo. Mas vamos lá. O fato de ser unidimensional. Então, aí cabe um pouquinho de reflexão, tá? Então, quando que eu teria variação de temperatura ou fluxo térmico nas direções angulares? Por exemplo, tá? Se parte desse produto estivesse em uma condição de contorno, né? Por exemplo, H1 aqui, uma condição de contorno convectiva H1 e outra parte em H2. E aí, devido a essas diferenças de condição de contorno, eu teria, né, fluxos térmicos internamente na esfera em outras direções. Tá? Porém, não é o caso. E mesmo que fosse o caso, tá? Devido a isso, eu teria também na direção radial. Então, no caso de uma esfera, é muito difícil eu ter nas direções angulares, né, sem ter no raio. Então, necessariamente, eu sempre vou ter uma transferência de calor na direção radial. Tá? Então, e num cilindro, professor, é a mesma coisa. Daí vocês vão pedir, professor, mas num cilindro eu posso ter na direção axial. Tá? Ok, posso ter na direção axial sem ter na direção radial. Mas aí eu vou ter um problema como se fosse uma placa plana, isolada dos lados, para que tenha só na direção axial. Então acaba se tornando um problema em coordenada cartesiana. Tá? Então, necessariamente no cilindro e na esfera eu sempre vou estudar a direção radial. Tá? Então esses dois termos aqui, graças a Deus, né, por ser unidimensional, eles são zero. Tá? E aí sobra uma equação bem simples, né? 1 sobre r ao quadrado. Agora eu posso representar em derivada simples. A equação fica bem simples, né? Uma equação que eu posso isolar. Eu posso fazer outra consideração, que o K é uma constante aqui, né? Tá? Então esse K ele sai para fora da equação, né? E aí eu posso isolar a equação. dr ao quadrado dt dr é igual, passo o calor gerado negativo, multiplicando r ao quadrado e dividindo pelo K que saiu lá de dentro da equação. Tá? E aí passo o dr para esse lado aqui também. E agora eu posso integrar essa constante. Só para integrar eu vou puxar aqui o K para baixo do Q, né, para ficar mais fácil a integração, e botar esse r ao quadrado mais perto do dr. Tá? Desculpa, não é Covid. Integro a primeira vez. O calor gerado é constante, né? O calor gerado é constante, então fica independe da posição radial. Tá? Se ele dependesse, eu teria que substituir e resolver a integral, né? Então, r ao quadrado dt dr igual menos o calor gerado sobre a condutividade, integral dr ao quadrado dr vai dar r ao cubo sobre 3, né? Mais uma constante C1. Tá? E aí, só simplificando aqui, ó, como eu tenho r ao quadrado de um lado e r ao cubo, tá? Fica r ali. Tá? E aí eu tenho a minha primeira condição de contorno. O que é a primeira condição de contorno? Então vejam, a esfera é maciça, a maçã ela é maciça, tá? Ela é maciça e ela é simétrica, ou seja, em todas as direções dela eu tenho as mesmas condições de contorno, tá? Então o que acontece? Se ela é simétrica, no centro dela, tá? Eu tenho uma mesma condição de temperatura de um lado e do outro desse centro.
Logo, o ΔT no centro, em função do raio, é igual a zero. Tá? Então, o fluxo de calor no centro é igual a zero e o dT/dr para R igual a zero é igual a zero. Tá? Então, essa é a primeira condição de contorno. Para o raio igual a zero, dT/dr é igual a zero. Tá? Então, se eu substituir essa condição de contorno, zero no lado esquerdo da equação, zero no primeiro termo da equação, porque zero que multiplica qualquer coisa vai dar zero, né? Eu fico que C1 é igual a zero, tá? Então, eu elimino C1. Muito bem, agora eu vou para a segunda condição de contorno. dT/dr é igual menos o calor gerado vezes R. Isolando, dr. E integrando novamente. Então, a temperatura em função do raio integral dr/dr, R ao quadrado sobre 2. Tá? Então, aqui, aqui, né, 3 vezes 2, 6. Tá? Então, chego à minha equação. Agora eu vou para a segunda condição de contorno. Então, veja a segunda condição de contorno. Eu tenho aqui minha maçã, e essa maçã está sujeita a um fluxo térmico a uma temperatura infinito e um H de película. Então, todo o calor gerado aqui dentro da maçã, ele vai sair por convecção. Certo? Ele vai sair por convecção. E pelo regime ser estacionário, e unicamente pelo regime ser estacionário, a temperatura em qualquer posição da maçã, ela tem que se manter constante ao longo do tempo. Tá? Então, em uma determinada posição da maçã, a temperatura ela tem que ser constante. Isso é uma premissa do regime estacionário. Se eu considerar essa premissa, né, na superfície, então a temperatura da superfície é uma constante. Então, daí vem a segunda condição de contorno. Para R igual ao raio da maçã, vamos chamar isso aqui de Rzão para não confundir, a temperatura é igual à temperatura da superfície. Ok? Temperatura igual à temperatura da superfície. Vou aplicar essa condição de contorno. Então, temperatura da superfície igual menos o calor gerado, que multiplica R ao quadrado mais a constante 2. Logo, a constante 2 R ao quadrado. Tá? Quando eu substituo essa constante 2 aqui na equação, o que eu vou chegar? Que a temperatura em função de R vai ser igual. Vejam que vou primeiro substituir a constante 2, tá? Temperatura da superfície mais o calor gerado vezes R ao quadrado. Tá? Então, essa é a constante 2. Menos o calor gerado por 6K R ao quadrado. Então, eu simplesmente vou tirar em evidência o calor gerado dividido por 6K e eu escrevo só menos a posição ao quadrado. Então, vejam aqui, ó. Aqui eu tenho uma equação que descreve a temperatura em função do raio.
Beleza? Acabou o problema por aí. Acabou o problema na prática por aí, a solução geral da equação. Agora nós vamos ver o que o problema nos dá de informação para organizar esse problema. Tá? Então, voltando lá no problema, nós temos o seguinte, que a maçã gera 4.000 joules por quilograma-dia de metabolismo. Tá? 4.000 joule por quilograma-dia. Tá? Então, para transformar isso aqui numa quantidade de calor gerado, tá? Vejam que ele está aqui por unidade de massa, tá? Eu tenho que transformar ele em unidade de volume, que é o nosso padrão que a gente adotou no problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui pela massa da maçã e dividir pelo volume da maçã. Quando eu multiplico pela massa e divido pelo volume, eu vou ter eu vou ter joule por dia. E joule por dia, joule por dia por metro cúbico. Joule por dia é uma unidade de potência, ela só não está adequado, né? Só fazer uma transformação de unidade. Então, o meu calor gerado por unidade de volume vai ser os 4.000 joule por quilograma-dia vezes 840. E o que é massa sobre volume? Massa sobre volume é massa específica, tá? Ou densidade, tá? Eu prefiro chamar de massa específica, que é 840 kg por metro cúbico, tá? Calor gerado, 4.000 vezes 840, vai dar um numerosão, mas vocês vão ver que esse numerosão não é tão grande assim, porque ele está por dia, né? Eu já vou fazer essa transformação aí só para ficar um número mais palpável, tá? Eu vou resolver isso aqui embaixo, tá? Vai dar um número que é em joule por metro cúbico dia, tá? Aí, um dia tem 24 horas vezes 60 minutos por hora vezes 60 segundos por minuto. Então, um dia tem 86.400 segundos. Então, eu vou pegar aquele númerozão que deu, tá? Esse númerozão que ia dar aí, do 4.000 joules por quilograma-dia, vezes 840 kg por metro cúbico, vezes um dia por 86.400 segundos, tá? Então, olha as unidades aí, o que vai sobrar. Dia com dia simplifica, quilograma com quilograma simplifica, joules por segundo é watts, tá? Watts por metro cúbico, que é a nossa unidade de calor gerado. Então, o calor gerado vai ser igual a perdão, só um pouquinho aqui estou fazendo 4.000 vezes 840 dividido por 86.400, 38,9 watts por metro cúbico. Que numerozão que era enorme, virou um numerozão, um numerozinho, tá? Um numerozão pequeno, tá? Ok, beleza. Esse é o calor gerado, tá? Então a minha maçã, deixa eu voltar aqui, a minha maçã, nossa, que maçã feia, vamos até deletar. A minha maçã, ela gera
38,9 watts por metro cúbico de energia, tá? Como que eu sei quanto vai sair aqui na superfície? Como que eu sei qual é o fluxo térmico aqui na superfície? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 38 e vou multiplicar pelo volume da maçã. Tá? E aí entra o volume, uma esfera. Tá? O volume de uma esfera é igual a 4 terços de π r ao cubo, porque eu quero toda a maçã, ela gera de forma uniforme. Tá? Desculpa. Então, o calor, a taxa de geração de calor na maçã vai ser igual a o calor gerado por unidade de volume vezes o volume. 38,9 vezes 4 terços de π, 80 milímetros, ele diz que é a maçã, ou 0,08 metros ao cubo. Aqui é watts por metro cúbico. E aí vocês já vão ver, né, que análise dimensional vai sobrar em watts, tá? Metro elevado ao cubo, metro cúbico, corta com metro cúbico, tá? Vamos obter esse valor aí de forma numérica. 38,9 vezes 4 vezes π vezes 0,08 ao cubo dividido por 3. Vai dar um fluxo térmico, uma taxa de 0,083 watts. Tá? Bom, esse fluxo térmico sai por convecção. Tá? Então, HA da superfície, temperatura da superfície menos temperatura infinito. Tá? Já estou representando da temperatura maior menos a temperatura menor. Tá? E aqui eu desprezei um pouquinho o sentido. Tá? Então vejam que daqui eu posso escrever que a temperatura da superfície do material vai ser a temperatura infinito mais o calor gerado dividido por H vezes A da superfície, né? Ou eu poderia, né, caso eu soubesse a temperatura que tem que manter, calcular o H, né? Então, são algumas formas de calcular o problema, tá? A temperatura da superfície da maçã não pode passar de 8 graus Celsius, né? Então, eu posso calcular o coeficiente de película, tá? Então, a minha temperatura da superfície, temperatura infinito 5 graus Celsius, mais o fluxo de calor, o coeficiente de película que ele dá no problema, se eu não me engano, é 7,5, tá? Vezes a área da esfera. A área da esfera. Tá? A área da esfera, 4π vezes r ao quadrado. 4πr ao quadrado. Temperatura da superfície
resolvendo essa parte interna do problema, então nós vamos ter 0,083 dividido por 7,5 vezes 4 vezes 3,14 vezes 0,08 ao quadrado, tá? Então nós vamos ter 0,13 graus Celsius, ou seja, a temperatura da superfície é 5,13 graus Celsius, tá? Sabendo a temperatura da superfície, eu posso voltar aqui no meu problema, tá? E calcular a distribuição de temperatura. Isso eu vou fazer no Excel para vocês, tá? Então guardem essa equação e a gente está mudando aqui de tela, tá bom? Estou parando a apresentação aqui. Não compartilhar. E aí estou vindo aqui para o computador para mostrar como é que nós vamos finalizar esse problema, tá, gente? Então aqui, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos botar os problemas. Primeiro, esse calor gerado. A gente já calculou ele anteriormente, né? Que é 38,9 watts por metro cúbico. O raio, que é 0,08 metros, e a condutividade térmica do material, que é 0,5 watts por metro Kelvin, tá? Então aqui eu criei assim, raio em função da temperatura, tá? E eu vou começar com um raio de 0 metros e eu vou dividir ele até 0,08, só para a gente fazer um gráfico aí, tá? 0,07, 0,08, tá? E aí eu vou pegar a equação lá que nós definimos, que é a temperatura em função do raio, tá? E usar ela. Então, como é que ficou a temperatura em função do raio? Tá? Igual a temperatura, faltou a temperatura da superfície que nós já calculamos. Deixa eu só fazer aqui. Temperatura da superfície em graus Celsius, tá? Então, a temperatura é 5,13 graus Celsius. Tá? Então, igual a temperatura da superfície, vou fixar ela, né? Mais o calor gerado, que divide 6 vezes a condutividade térmica, tá? Vou abrir mais um parênteses aqui, só para não ter problema. Tudo isso que multiplica, vou botar aqui mesmo, que multiplica o raio ao quadrado o raio ao quadrado menos a posição ao quadrado, tá? Menos a posição ao quadrado. Ok? Tem a temperatura no centro. Alguma coisa eu não fixei aqui. F4, tá? — 6,13 graus Celsius. E aí a gente pode representar isso esse aqui eu também
tá? Ok, a gente pode representar isso na forma de um gráfico. Deixa eu pegar aqui um modelo de gráfico que fica mais bonitinho. Eu já tenho os modelos aqui pré-prontos, tá? Temperatura em graus Celsius versus o raio em metros. Show, gente? Tá aí o nosso perfil de temperatura. Beleza, pessoal? Entendido um pouquinho como é que acontece essa troca térmica? Olhem, só vale um detalhe aqui, ó. Eu vou adicionar uma linha aqui, tá? Só para vocês observarem um detalhezinho importante. Olhem ali no centro, ó. Olhem ali no centro qual é a tendência, né? Deixa eu pegar aqui uma forma, tá? Se vocês fizerem a derivada aqui no centro, se vocês fizerem uma tangente aqui no centro, tá? Vocês vão ver que essa tangente ali no centro, né, tem ângulo zero. Ou seja, né, dt dr igual a zero, como a gente propôs como condição de contorno. Show, pessoal? Então, obrigado e até a próxima.